Ele distribui. Raquel, acho que tem, né? Então, Profetas 2, livros proféticos 2, na verdade o tema é profetas menores, né? Profetas menores, que a gente já teve uma abertura, uma aula sobre profetas maiores, e agora nós estamos aí com os profetas menores. Os profetas maiores, quantos são mesmo? A gente estudou? Quantos livros são? Falando assim. Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. São 4 profetas mais 5 livros, né? Porque aí tem o Lamentações de Jeremias, que é o autor, né? de 2 livros, no caso. Então, são 4 profetas que a gente estudou aí em profetas maiores. E agora vamos pegar aí os profetas menores. Qual a diferença entre o profeta maior e profeta menor? Não é a altura deles, né? É somente o comprimento do livro, né? O volume do livro, né? Então, os profetas menores são livros de menor volume e tudo mais. Então, mais essa ideia mesmo. Não existe nada a ver com a importância dos profetas, né? Alguns são mais importantes que outros de forma alguma, mas são livros menores. Sobre a literatura profética, no Profetas 1, o Profetas Maiores, a gente já fez uma abertura, uma introdução sobre a literatura profética. Eu só vou estar lembrando algumas coisas aqui, só para a gente, de novo, resgatar essas informações, né? Então, o profeta, uma pergunta, nós temos, os profetas, eles se dividem basicamente em 3 períodos. Alguém está lembrado quais são esses 3 períodos nos quais a gente divide os profetas? Exílio, pós-exílico e pré-exílico, isso, né? Pré-exílico, exílico e pós-exílico. Isso tudo considerando o exílio da Babilônia como sendo ali esse parâmetro, né? Então, alguns vieram antes do exílio, outros durante e alguns depois. Muito bem. Os profetas, alguns profetizaram para o reino do norte, outros profetizaram para o reino do sul de Israel, certo? Então, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Outra coisa que é importante a gente lembrar, houve profetas que foram profetas, mas não escreveram livro? Sim, houveram vários profetas que foram profetas, mas não escreveram livros. Vocês poderiam me citar algum profeta que foi profeta, mas que não escreveu nenhum livro? Nós não temos nenhum livro na Bíblia com o nome dele? Elias, muito bom. Mais algum? Eliseu, a dupla, né? Elias e Eliseu. Natã, muito bem, profeta que profetizou para o rei Davi. Uhum. Enfim, tem vários outros profetas, né? Inclusive outros homens de Deus que são chamados de profetas, inclusive no Novo Testamento. Existe algum homem de Deus do Antigo Testamento que nós não conhecemos como sendo profeta, mas que no Novo Testamento, se referindo a ele, se refere como profeta? Alguém arrisca o nome aí? Para Carlos. Como? Ágabo. Esse é um profeta do Novo Testamento. Uhum. Essa era a minha próxima pergunta, né? Existe algum profeta no Novo Testamento? Ágabo é um profeta do Novo Testamento. Ana. Mas tem o fio aqui, vamos usar o fio.
Alô, som. Dá para ouvir ainda, né? Agora vai. Então, profeta no Novo Testamento, Ana profetiza, né, que servia no templo quando Jesus foi consagrado, né? Tem as 7 filhas de Filipe, também consideradas profetisas, isso lá no final do livro de Atos também. Mas existe algum personagem do Antigo Testamento que o Novo se refere a ele como um profeta, e nós conhecemos como um personagem do Antigo Testamento, não necessariamente um profeta? Justo, justo. Moisés, boa. Uhum. Nós conhecemos Moisés como sendo o homem que resgatou Israel da escravidão, e o Novo Testamento se refere a Moisés como um profeta, né? Inclusive Noé profetizou no período dele, né? Noé é um homem que, na verdade, construiu a arca e tudo mais, e no período no qual ele prepara a arca, é como se fosse a vida dele fosse uma vida profética, né? Anunciando o juízo de Deus, falando sobre o pecado do povo. Né? Como? Silas. Diz assim, Apóstolos 15:32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Aí, né? Aqui eu não sei se ele era cargo de profeta ou um ministério, né? Certo, certo. Então, assim, esse tema de profecia, de profetas, ele é um tema amplo na Bíblia. Tá? Não há tempo para nós aqui aprofundarmos isso com o conceito do Novo Testamento, porque a gente está olhando agora para os livros proféticos do Antigo Testamento, mas é um tema dentro do Novo Testamento com muito material. Tá? Se a gente fosse começar a realmente estudar e aplicar a ideia de profecia, né, para o Novo Testamento, existe aí muito material. Paulo fala sobre o dom de profecia, né, o dom profético de profecia. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né, sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Então, existe bastante material sobre isso, e existe o dom de profeta. Efésios fala sobre o dom ministerial de profeta. Então, claro que eu não quero entrar nesse detalhe agora, não há tempo hábil para isso, mas porque o foco mesmo são os profetas menores, mas só para a gente entender que esse tema aqui, ele é um tema que se pode abranger e pode se aprofundar muito mais do que aquilo que a gente somente dá uma pincelada aqui na sala de aula. E que o movimento profético, ele não termina com a vinda de Jesus, mas ele tem uma tonalidade diferenciada. Tá? As profecias do Antigo Testamento apontam para um profeta, um rei, um governante, um Messias, que Jesus ele cumpre essas profecias e fala sobre um governo eterno. Só que então Jesus ele instaura uma parte dessas profecias, e outra parte das profecias a gente já viu aquele gráfico, né, que eu gosto de mostrar aqui, que é o profeta olhando para frente, né? Então nós temos ali aquela ideia da profecia e olhando para o futuro, né, que Jesus cumpra com as profecias, mas outras ainda não foram cumpridas. E hoje um dos temas vai vir à tona, principalmente no livro de Joel, que é o dia do Senhor. Tá? Que é um tema abordado pelos profetas do Antigo Testamento, que Jesus ele vem e ele cumpre uma parte dessa questão, mas não na íntegra. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Esse tema, o dia do Senhor, ele vai nos acompanhar aí nesse estudo sobre os profetas do Antigo Testamento. Pode falar. Pastor, João Batista, ele é considerado profeta? Sim. Um dos profetas do Novo Testamento, eu pensei nele
antes de preparar, na hora de preparar a aula, pensei em João Batista também. Ele é um profeta do Novo Testamento, inclusive comparado com o profeta Elias, né? Tanto é que, acho que é em Malaquias, né, que ele diz lá que viria primeiramente Elias para abrir o caminho do Senhor, né? E João Batista é esse. Elias seria como se fosse uma figura ao qual o João Batista ele iria se igualar ao profeta Elias, no caso, né? Não é que seria a reencarnação de Elias, ou seja, lá o que for, né? Mas a ideia era essa. Ok? Sim, João Batista, profeta, sim. E também não foge muito da linha, né, dos profetas que geralmente tinham uma vida profética curta, por causa do sacrifício, muitas das dificuldades que enfrentavam, porque eles denunciavam o pecado do povo. E aí é uma outra grande ideia que a gente precisa relacionar aos profetas, é a seguinte questão: os profetas em si não têm um papel didático de ensinar a lei, mas sim de cobrar a lei. Vocês estão entendendo? E a preocupação principal deles não era o ensino da lei. Já se tinha a ideia de que a lei o povo já sabia. Então, significa que o papel deles não era tanto de ensinar a lei, mas sim de lembrar ao povo de que deveriam obedecer à lei, que não estavam obedecendo. Então, o papel deles é mais de cobrança do que de ensino. Por isso que no Novo Testamento, quando a gente vai ver os 5 dons ministeriais, existe o dom de mestre, existe o dom de profeta. Então, o dom de profeta é aquele que vem cobrando santidade, ele vem cobrando, ele é o cara chato, né, na igreja, é o cara que vem martelando, o cara que vem denunciando, ele vem denunciando, às vezes, o pecado dentro da igreja, ele vem denunciando a falta de compromisso, ele vem denunciando o distanciamento das pessoas da lei, da prática da palavra. Então, o papel justamente do profeta é o cara chato, né? Então, por isso que os profetas, eles geralmente não eram muito bem quistos pelo povo. Mas uma característica importante de te lembrar, isso aqui só é recapitulação. Quem fez Profetas 1 aqui? Acho que praticamente todos, né? Então, recapitulando novamente, o sacerdote, ele o que? Fazia o vínculo do povo para com Deus, certo? Ele trazia os sacrifícios do povo para com Deus. Já o profeta era a voz de Deus para o povo. Ele é meio que o papel inverso do profeta, do sacerdote. Sacerdote, ele vinha de uma tribo. De que tribo que vinha? Levi, da tribo de Levi, certo? O sacerdócio, sumo sacerdote, os sacerdotes que faziam sacrifícios no templo e tudo mais, vinham da família de Levi. O profeta também? Não. Poderia ser sim levita, poderia ser, mas não era regra. Inclusive, muitos não eram levitas para denunciar o trabalho sacerdotal que estava sendo feito de forma errada. Então, o profeta, ele era independente, né? Independente no modo de dizer, né? Porque ele dependia de Deus, da palavra que Deus daria para ele. Mas ele não estava amarrado à religiosidade, ele não estava amarrado ao trabalho sacrificial do templo, né? Ele não tinha vínculo com o trabalho sacrificial do templo. Inclusive, muitos eles denunciavam os pecados que aconteciam na própria organização do culto lá do templo. Justamente. Justamente. Agricultores, né? Enfim, o Eliseu, né, que estava arando a terra, né, quando Elias passa,
Eliseu estava trabalhando com a junta de bois, ele era agricultor. Amós provavelmente era pastor. Aí tem uma discussão, a gente até o livro fala sobre isso, sobre se era pastor de ovelhas, de boi, enfim, né? Independente, ou até agricultor, talvez, de sicômoro, ou que trabalhava na parte da colheita, alguma coisa assim, da parte agrícola, né? Mas então eram pessoas que não tinham ali um histórico assim, né? Que se dizia, não, esse cara tem uma linhagem, não. Até às vezes, eu acho que Deus fazia questão de não pegar, justamente para alertar o povo, né? Justamente da situação que estava vivendo. Ok, em relação a isso, foi legal essa revisão, a gente vai incorporando de novo, vai pegando de novo, esse é o contexto. Uma outra coisa que é muito importante nós vermos, quando nós falamos sobre os profetas, é qual é o tempo que eles estão profetizando. A gente falou lá de pré-exílico, exílico e pós-exílico. Então, a mensagem que ele profere tem muito a ver com o contexto no qual ele está inserido. Tá? Então, antes do exílio, o profeta vinha falando sobre a lei, sobre a obediência da lei. Vocês não estão obedecendo, cadê a prática? Vocês não estão fazendo injustiças, vocês não estão cumprindo a lei, vocês não estão guardando a lei. Ele vem denunciando. Dali a pouco, quando vem os inimigos, ele já está falando, olha, Deus vai levantar a nação do norte, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquele outro. Já está falando sobre juízo, o dia do Senhor. E daí, quando eles estão no exílio, já está falando do quê? De um retorno, que Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir, Deus vai, né? Mesmo até os pré-exílicos, alguns já falavam de um novo tempo, de um tempo de paz, de um tempo de governo de Deus e tudo mais. Então, mas o período que eles estão vivendo, né, isso também faz parte da profecia deles. É interessante a gente fazer essa relação do livro de Reis e Crônicas, vendo a vida dos profetas e fazendo essa relação do período no qual eles se encaixam. Né? Hoje eu mandei uma imagenzinha no grupo do ITBC com o período no qual eles vivem. Inclusive naquele gráfico maior tem até os reis, o período dos reis, né, que governam, e às vezes até o versículo bíblico, o texto bíblico de onde você vai encontrar a história deles, né? Então é interessante ver sobre isso. Muito bem, basicamente a gente já fez a parte introdutória aqui, até mais aprofundado, né? Porque ele vai para a parte introdutória e ele abre esse tema com alguns conceitos que são abordados no primeiro livro, e a gente já foi até um pouco mais além. Só a única coisa aqui, ele fala sobre a palavra ouvir. Ouvir significa prestar atenção, entender, principalmente praticar, obedecer. Então, quando o profeta diz que o povo não estava ouvindo a Deus, que esse povo tem os ouvidos fechados, não quer dizer que o povo não estava ouvindo, estavam surdos. A questão é que o povo não estava o quê? Praticando, obedecendo. Essa é a ideia, né? Ouvir, eles até ouviam o profeta falar, mas não estava surtindo nenhum efeito. Essa é a questão. Então, ouvir dentro da palavra de Deus, dentro do Antigo Testamento principalmente, significa obedecer. E obedecer significa praticar. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Não, né? O que se prega hoje em dia, né? Agora, o problema não é a pregação. Às vezes também é a pregação, né? Mas o grande desafio nosso é justamente a prática do ensino, né? Ensino tem bom ensino muitas vezes, mas o problema está na prática daquilo que está sendo ensinado. Aí ele vai dar mais ou menos o contexto de cada profeta, lá na página 16, já passei toda a parte introdutória ali.
Página 16, ele vai dar mais ou menos o contexto histórico de cada profeta, inclusive alguns textos bíblicos, né? Ele vai começar lá falando de Oséias, que ele profetizou no Reino do Norte, né? Aí os reis eram um período de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Aí ele vai para Joel, né? E aí Joel é uma situação peculiar ainda, tá? O livro de Joel, nós não temos uma cronologia muito, como é que posso dizer, precisa, tá? A cronologia de Joel, ela é bem complicada, porque aí Joel, ele vai mais ou menos naquela linha do profeta Ezequiel. Qual que era uma grande característica das profecias de Ezequiel? Alguém de vocês lembra? Sei que é muita coisa, mistura Isaías com Jeremias, com Ezequiel, fica meio complicado, né? Mas o profeta Ezequiel, ele tinha uma característica muito forte, que era um pouquinho diferente de Isaías e Jeremias. O que o Ezequiel tinha? Temos um livro no Novo Testamento que tem essa mesma característica. Ezequiel ele tinha bastante visões bem. Não eram claras, tipo, óbvias, assim, simbologias. Simbologia. Como é que a gente poderia dizer? É uma literatura de. É uma literatura. A gente tem que fazer uma interpretação, porque ele não era literal, né? Ele era muito figurativo, né? Muito figurado. Muitas visões, sonho, geralmente é visões que ele tinha. Então, Joel, ele vai mais vezes, a gente chama de a linguagem apocalíptica, né? Porque envolve muita visão. Assim como o Apocalipse, inclusive quando a gente estava estudando Ezequiel, a gente verifica que muitas imagens e situações que ele tem visão, Ezequiel vê, coisas assim, elas aparecem de novo lá no livro de Apocalipse. Então, existe muita relação de simbólica do profeta Ezequiel com o Apocalipse. E acontece a mesma coisa com Joel. Joel também é um livro que traz essas características meio proféticas, meio apocalípticas, assim, meio de visão e tal. Então, essa é uma semelhança. Existe uma certa dificuldade de datar o livro de Joel. Geralmente ele é mais voltado para o início, pré-exílio, tá? Para o reino do sul, Judá, tá? Mas, enfim, tem uma certa dificuldade ali de datação dele. O livro de Obadias não apresenta claramente o período. Na verdade, eu queria Obadias, eu queria o Amós. Eu coloco o Amós mais para frente. Ok, Obadias não apresenta. Porque o Amós ele é desse mesmo período aqui. Deixa eu ver se ele coloca aqui acima. Não coloca. Uma tabela ali que mostra. Lá na página 18, né? Joel, Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Obadias, não, é mais ou menos a ordem cronológica, que ele coloca na ordem cronológica na página 18. Todos eles vão meio junto no mesmo período de Isaías. Aí tem Jeremias, que é o período exílico, né? Que é justamente quando o povo está sendo levado, né? Um pouquinho antes e durante a invasão da Babilônia no Reino do Sul. Aqui, o referencial é o Reino do Sul, né? Porque o Reino do Norte, neste momento de exílio, eles já tinham sido levados, tá? Porque a Síria ela vem antes. A Síria vem antes, então o Reino do Norte já tinha sido levado. Então, quando se fala em exílio, se fala de exílio de Judá, porque o Reino do Norte já tinha sido levado, né? Inclusive, essa diferença de Reino do Sul com o Reino do Norte, o Reino do Norte ele era mais correto do que o Reino do Sul, ou o Sul era mais correto que o Reino do Norte?
mais temente a Deus, vamos falar assim? Nenhum dos dois. Mas se for comparar um com o outro, ok. Mas do sul tinha Jerusalém. Então eles tinham a lei de Jerusalém. Mas assim, ainda do sul ainda teve alguns reis que ainda eram tementes a Deus, enquanto que do norte nenhum deles foi temente a Deus. Então o reino do sul ainda assim se manteve por mais tempo temendo a Deus. Lógico que eles tinham Jerusalém, eles tinham o templo, eles tinham todo o trabalho sacrificial, isso ajudou eles para que eles mantivessem uma linha um pouco mais tementes a Deus. Só que o norte, assim que houve a separação norte e sul, o primeiro rei foi Jeroboão. O primeiro rei, o que ele fez? Uma das primeiras ações que ele fez? O que ele fez? O pessoal do Reino do Norte não vir para o sul, para Jerusalém, adorar. O que ele fez no Reino do Norte? Locais de culto no norte, né? Colocou lá bezerros de adoração em Dan, que é extremo norte, e no caminho para Jerusalém, né? Em Samaria, ele colocou um outro bezerro de adoração. Então, o pessoal que fosse a caminho de Jerusalém passaria por esse local ali, e tentando, então, assim que segurar o povo para que ele não fosse para ajudar e com isso convertesse, enfim, né, se voltasse contra o governo dele. Então foi uma estratégia aí que começou toda a idolatria, né? Então o próprio rei, quando surgiu o Reino do Norte, já instaurou a idolatria e aí só desandou, né? Ele foi o primeiro, mas aí os outros, todos eles foram para esse lado da idolatria. A questão da idolatria, gente, sempre foi uma grande tentação para Israel. Tá? No Antigo Testamento, a idolatria sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, da nação de Israel. Por quê? Egito? Seria uma resposta? Os povos em volta? Ok? Uma referência. Uhum. Eles sempre buscaram alguma coisa visível. Isso é desde a época de saída do Egito, eu já queria uma coisa visível, um Deus visível, palpável. Já fizeram bezerro, né? Isso já lá em Êxodo, capítulo 20, já fica bem evidente, né? 20 que eles ganham a lei, mas um pouquinho mais para frente, ali já começa a adoração ao bezerro, né? Mas o que eu vejo assim, a grande tentação pela idolatria, Deus já tinha alertado eles que quando eles entrassem na terra prometida, eles deviam exterminar todos os povos, para que eles não se aparentassem com eles. E estes povos os desviassem e causassem idolatria. Então, os casamentos mistos eram uma grande tentação para desviar eles para a idolatria. Isso já, Deus já alertando eles, olha, quando vocês entrarem na terra, elimina tudo, né? Para não correr esse risco. E quando a gente lê os livros de Josué e Juízes, a gente percebe que várias nações ficaram, eles não fizeram o trabalho de tirar as outras nações do território de Canaã, e eles começaram a fazer alianças com esses povos. E aí que foi o grande tropeço. Aí Salomão, rei sábio Salomão, ele inteirou isso de uma forma exagerada, essas alianças com outros reis e casamentos, e ele puxou para dentro de Israel uma idolatria como até então, importando,
né, literalmente falando, importando de várias nações importantes daquela época esposas, porque ele fazia alianças de Estado, né, alianças com outros reis, e com isso trazia esposas. Nessas alianças ele fazia casamentos, até com o Egito, né? E aí o que ele trazia? Ele trazia adoração, idolatria de fora para dentro de Israel. Então ele estatizou um governo idólatra. E por aí vai. E aí esse foi o grande tombo, né, de Israel, e por aí vai, só foi aumentando. Então essa ligação da idolatria de Israel com a idolatria, ela foi sempre muito forte. E aí uma outra coisa que a gente tem que ver nessa linguagem profética toda é como Deus se refere a essa questão, como se fosse me fugiu o termo agora, infidelidade, né? Ele compara com a infidelidade conjugal. Ele compara sempre a idolatria como se fosse o pecado de prostituição. Pecado de prostituição. Ele sempre se refere como Deus se refere a Israel como uma esposa infiel. Deus sendo o homem, o marido, e Israel sendo a esposa, e ela sendo infiel. E uma dessas situações, agora já estou entrando em Oséias, tá? Só para ir alertando. Então, Oséias é ali a figura máxima deste exemplo de Deus. E o profeta é aquele que sofre na pele a dor de Deus. O profeta é aquele que, com a vida dele, profetiza e experimenta e acaba sentindo na pele toda essa revolta de Deus, ou do povo para com Deus. E assim que Oséias é o profeta que Deus levanta e pede para que ele case com uma prostituta, uma pessoa infiel, uma pessoa que moralmente não seria esposa de nenhum sacerdote, né? Porque o sacerdote teria que casar com uma virgem. Ao sacerdote ele era restrito, existiam algumas regras mais rígidas para o sacerdócio, né? E aí de repente Deus levanta um profeta e pede para que esse profeta se case com uma pessoa não coerente com aquela época, mas justamente para ilustrar o grande pecado de Deus, do povo para com Deus, a infidelidade. Deus faz o resgate. O que era o resgate naquela época? O marido fazia o resgate da esposa. Significa que o marido, o homem, ao se casar, o que ele fazia? Ele pagava o dote, né? Quando tirava ela da casa dos pais, ele resgatava ela da casa dos pais, pagava o resgate, enfim, o valor para que eles se casassem. Assim Deus fez o resgate de Israel, tirando ela do Egito, tirando o povo dele do Egito. Ele demonstrou isso com poder, com glória, né? Sacrificou todos os filhos mais velhos, né? Então ele fez o resgate do povo dele para perto dele, fez uma aliança com esse povo, ele fez um casamento com o povo dele. Onde é que foi a cerimônia de casamento de Deus com Israel? No deserto. Vocês lembram quando Deus faz aliança com o povo no deserto? E essa aliança ela é selada com os mandamentos. Foi ali que é feito o resgate. É ali quer dizer, ali é feito o casamento, o acordo. Deus diz, vocês não são obrigados, agora se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês se submeterem como uma esposa, a submissão de uma esposa,
né? Eu vou cuidar de vocês, eu vou tratar vocês, vocês vão ser cabeça, não vão ser cauda, eu vou dar um mantimento para vocês, vocês vão ser prósperos. Eu vou dar uma herança para vocês, vocês vão ser alguém nessa terra. Eu vou dar uma terra para vocês. Vocês percebem o papel de supridor, de protetor? Ninguém vai tocar em vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser o protetor, eu vou ser o sustentador, eu vou ser... Vocês estão percebendo o papel de Deus como cuidador, como... É algo incrível. Este papel é só do Antigo Testamento? Isso é pastor que é empolgado com o Antigo Testamento, que daí ele fala desse jeito aí, mas não tem nada a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento arranca o Antigo, é tudo novo, né? Como é que é no Novo Testamento? Existe algum paralelo semelhante a esse no Novo Testamento ou não existe? O que Paulo fala? Ele compara a igreja com quem? Efésios capítulo 5. Jesus é o noivo, o marido. E ele faz um paralelo entre o marido, a esposa, Jesus e a igreja. Não é muita coincidência. E quando existem outros paralelos, né? Eu vou logo para o Apocalipse. Apocalipse, acho que capítulo 19, se não me engano. Fala lá que a igreja se adornou, está pronta, vestida com vestido de linho, que são as boas obras dos santos. Pronta para quem? As bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Que foi morto, mas vive? Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção, né, amados? A gente foi de Oséias, já foi para Efésios, já foi para Apocalipse. Vocês veem como a Bíblia é maravilhosa. Vocês veem como o nosso Deus, Ele é um Deus sábio, Ele é um Deus... A inteligência de Deus, o falar de Deus, Ele usa uma linguagem, mas Ele repete essa linguagem. A gente consegue ver essa linguagem sendo criada no povo. Cara, eu quando eu começo a olhar essa grandeza de Deus na palavra, as coisas fazem nexo, as coisas fazem sentido. Nosso Deus não é um Deus absurdo, nosso Deus é um Deus lógico. Ele quer que a gente entenda a palavra, Ele quer que a gente absorva a palavra. É uma bênção, é glorioso a gente poder olhar para a palavra e ver como ela é rica. E Oséias fala conosco hoje. A igreja, muitas vezes, ela tem sido infiel ao seu noivo, que a resgatou. Aí as parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus que vão comparar, né, as virgens esperando o noivo. As virgens preparadas, né? E as nécias, as que não têm sabedoria. Enfim, a gente poderia falar mais comparações, né, com isso, mas eu creio que, voltando para Oséias, a ideia justamente é essa, é alertar ao povo, dizendo, ei, vocês estão se tornando infiéis, vocês estão se afastando da minha presença, vocês estão se prostituindo, e os nomes dos filhos, inclusive, não meu povo, né? Então, são coisas de rejeição já, porque haviam se desviado do propósito de Deus. Enfim, ele coloca um estudo sobre Oséias aqui, rapidinho, né? Fala sobre o significado do nome Oséias. Rocheia. Deixa eu ver aqui se ele fala sobre o significado. Não fala sobre o significado, né? Não, só como é que era em hebraico. Era casado com Gomer, tinha 2 filhos e uma filha. Jezreel, Lo-Ami e Lo-Ruama. Foi um pregador do Reino do Norte, o reino que realmente tinha se afastado de Deus, do período de Jeroboão II. Gente, é interessante a gente observar isso, porque Jeroboão II
não é o primeiro. Que grande surpresa isso. Mas Jeroboão, aquele que fez a divisão do reino, e que colocou a adoração a ídolos e tal, esse é o Jeroboão primeiro. O Jeroboão segundo, ele já é período bem posterior, já quase no período onde a Síria já está meio que de olho lá em Israel, Reino do Norte, tá? Então, já é um período bastante posterior, não tem nada a ver ali com o Jeroboão primeiro. Na página 21, ele diz lá: a nação de Israel estava de forma geral confusa e vacilante diante de tantas dificuldades, além dos problemas internos, no desespero, não sabia se pendia para o lado da Síria ou para o lado do Egito. Então, muitas vezes, com a iminência do ataque da Síria, eles buscavam ajuda no Egito, né? Então, eles buscavam outra nação mais poderosa, ou que pudesse dar apoio a eles, eles mandavam tesouros para essa nação, para que essa nação então viesse de encontro e viesse protegê-los. Ao invés de buscar auxílio em quem? Quem que era a autoridade? Quem que era o marido de Israel? Era Deus, né? Aí imagina, né, a mulher casada, né, tal, entra a dificuldade, entra o desespero, ela vai pedir ajuda, sei lá, né? Em vez de buscar o marido ali do lado, querendo ajudar a esposa, querendo proteger a esposa vai pedir ajuda pro sei lá quem, né? Pro amante, né? Na verdade era isso, né? E o marido ali, né?